Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, fazendo aqui nos estúdios do canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui Seneri Paludo, que é o chefão do Sicredi. Né? Nem sei qual que é o... multipresidente, rei, Deus, majestade. Lá é peão, eu tô lá para trabalhar para os outros. Se a gente não for bobo da corte, tá ótimo já. É um bom caminho já, né? É um bom caminho já, né? Bom caminho, alegrão. Seneri, obrigado, tá, por estar aqui. Eu queria começar falando com você sobre essa questão de crédito. Né? Então, o Sicredi realmente é um modelo que deu certo no Brasil. Né? A gente tinha sempre o Rabobank, que é um modelo. Né? E daí eu lembro que até você sempre fala que você me levou numa reunião com a pessoa que era do Rabobank, que eu nunca mais me esqueço daquilo que ele falou quando você olha para uma pessoa. E queria que você falasse como é que está o crédito. Ah, que legal, cara. Olha, você sabe só interessante, né? O Rabobank, assim como o Sicredi, é cooperativo, é um banco cooperativo. Sim. Né? Então é a mesma filosofia. E interessante que você falou isso também dessa pessoa, era o Ortiz. Ortiz, isso. Exatamente, que ele foi, né, o cara. E ontem deu uma aula, né? Eu tenho contato com ele até hoje, é um cara fantástico. E ontem à noite eu estava com uma pessoa falando sobre ele também. A gente mantém contato muito próximo. Eu acho que talvez o Ortiz seja um dos caras que mais entende de crédito rural e do segmento agro no Brasil, né? Mas enfim. Interessante isso. Não, eu acho que é interessante a gente falar disso, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Que esse fato, por exemplo, de você olhar para uma pessoa, você chega numa cidade, beleza, você está lá, vai em Campo Verde, vai em Sorriso, vai em Chapada, que eu acho que é uma das melhores cooperativas aqui do estado de Mato Grosso, que é a Cooperativa Sicredi de Chapada. Aí o que acontece? Você chega lá, você tem um produtor. Poxa, você vai lá, vamos ver a sua propriedade, vamos ver quem é esse produtor, conhecer o cara, qual o hábito dele, que carro que ele anda, como é que ele se comporta na sociedade. Tudo isso indica, né? Porque o cara, quando manda os documentos, uma declaração de imposto de renda para o banco, e a declaração é tímida, e daqui a pouco o cara está com camara amarela, seja lá que for passeando na rua, será que esse cara... Né? A gente tem muito no cooperativismo isso, né? Eu acho que o modelo do cooperativismo, né? O Sicredi, por ser uma cooperativa, para a gente é muito importante a presença local. E isso é até uma das coisas que justifica, por exemplo, enquanto grandes instituições financeiras estão fechando a agência e saindo, nós estamos num processo muito forte de expansão de agências e de expansão local, tá? De ter a presença física. Porque quando você tem essa presença física, você está ali no lugar, você conhece o produtor, você conhece a região, você de fato vive, né? Vive mesmo, né? O desenvolvimento local. Então, para a gente dentro do Sicredi, isso é muito importante, porque você acaba conhecendo as pessoas, você acaba conhecendo movimentos, você entende e começa a sentir a dor, né, localmente ali. E isso eu acho que talvez é um princípio do cooperativismo, né, um princípio do desenvolvimento local. E vai além até, às vezes, até do que o próprio crédito. Né? Lógico que o maior mecanismo, talvez, de desenvolvimento econômico e social é o crédito, é o dinheiro. Né? Tem outros mecanismos, mas o dinheiro, cara, ele é um grande turbinador, né, de desenvolvimento econômico e social. E é interessante, né, Samir, que eu lembro que para várias coisas você tem, né, dicas, né? Eu lembro que quando, na ProSoja mesmo, eu sempre falava assim, quando ia contratar alguém, eu lembro que falava para o pessoal que era gestor, para que você, vou contratar uma pessoa aqui para limpeza, vou contratar uma pessoa para tal coisa. Eu sempre falava assim, você foi na casa dela, faz uma visita de surpresa na casa dela para ver qual que é o comportamento dela na família, se é ajustado, se é bacana, se a casa dela é organizada, se é limpa, não é? Porque, poxa, você, de uma certa forma, a gente sempre fala do negócio de prefeito, né? Você pega o prefeito, o cara se elegeu prefeito, e o cara, não, esse cara vai revolucionar a cidade, vai deixar a cidade bonita. Aí você vai ver lá a casa do cara, não é rebocado direito, não é pintado. Como é que esse cara vai deixar a cidade bonita se nem a casa dele é? Né? Então, são dicas. Né? E é um tema interessante que você traz, né, Maguila? Porque a gente fala isso dentro do Sicredi chamado de relacionamento fisital. O que é o fisital? O relacionamento fisital, assim, é cada vez mais, isso em qualquer setor, em qualquer negócio, tende-se a digitalizar mais, tende-se a se tornar mais digital. Por exemplo, no próprio Sicredi, mais de 90% das transações no Sicredi não são mais em agência, não são mais físicas. Mais de 90% é tudo através do celular. Então, assim, isso tem uma tendência de ser, daqui a pouco, 99%, 98%, talvez até, não sei se chega a 100%, mas assim, é mais de 90%. Mas, no entanto, cara, o digital, ele perde uma parte da história que é esse contato físico de você entender de fato quem é a pessoa com quem você está relacionando.
Então, uma das coisas que a gente tem como premissa muito forte é ter esse relacionamento que a gente cunhou esse nome de physital. Ou seja, é ter toda a facilidade, a comunidade do digital, né, para ele transacionar, para a pessoa fazer, para se relacionar, mas sem perder o contato físico. Porque é no contato físico de realmente que a gente conhece e a gente entende de quem é a pessoa que a gente está lidando. Principalmente no empréstimo do agro, né? Principalmente ou no mesmo empresarial, né? Quando é uma conta física... Não, mas na conta física também, Glauber. Na conta física também é importante. Até pela presença do desenvolvimento ali que você tem na comunidade, que não é só uma relação de dinheiro. Por exemplo, uma das grandes carências que a gente tem no Brasil, talvez no mundo, mas no Brasil sem dúvida nenhuma, é a educação financeira da pessoa física. Cara, hoje, grande parte da população, principalmente de baixa renda, tem uma dificuldade muito grande de ter educação financeira. Por mais que a gente fale de educação financeira através de canais digitais, cara, a presença física, o entendimento, o comportamento de um gerente de agência, de um gerente de conta, de estar trabalhando ali, de olhar a conta daquela pessoa e falar assim, olha, amigo, ó, tá descasando aqui, entendeu? É quase um mentor, é quase um consultor financeiro de falar assim, olha, daquela coisa básica, de não gaste mais do que você ganha. Né? Então, e isso traz saúde financeira. E aí o cartão de crédito ajuda, né? E como, né? Então, se mal utilizado, ou seja, o cartão de crédito, todo mundo fala do cartão de crédito. O cartão de crédito, eu falo assim, o cartão de crédito é que nem, é uma benção. Tá? Porque assim, ó, ele te ajuda demais, ele te dá bônus, ele te traz benefícios, ele traz tudo. Só que se você utilizar ele errado, amigo, ele te traz tudo ao contrário. Você sabe como que eu faço, cara? Vou te falar uma coisa. Eu entendo tudo que você falou, porque eu já acho assim, eu acho que sempre achei o cartão de crédito um vilão, um vício. Então, tipo assim, se eu vou pagar uma conta, o que eu faço? Eu vou lá e pago no crédito e vou lá e antecipo o pagamento, você acredita? Na verdade, não, é quase pagar em débito. Não, mas é que na verdade eu prefiro pagar em débito, mas para poder ter o bônus eu pago no crédito e daí para qual que é o problema? Você vai lá, você tem o dinheiro na conta, tô lá com R$1.000 na conta. Você começa a comprar no cartão de crédito e aquele R$1.000, teoricamente, era para você passar o mês, certo? E aí você começa a comprar no crédito, e daí você não se toca. Daqui a pouco você gastou R$2.000, né? E aí, ou seja, depois você não dá conta de pagar. Então, na verdade, eu não preciso do crédito, eu quero pagar à vista. Mas aí, como não tem... Aí se você não gastar no cartão de crédito, você tem que pagar a mensalidade, você tem que fazer um monte de coisa. Então... Eu costumo usar o seguinte, o conceito da minha esposa, Carla, ela fala o seguinte, ela tem duas frases ótimas, e uma delas é o seguinte, tudo tem limite nessa vida. Quando ela fala essa frase para mim, normalmente eu estou passando o limite, tá? Mas assim, mas é isso, então assim, você tem que entender qual é o seu limite, inclusive de comprometimento, seja na pessoa física, seja no seu negócio também. Então assim, olha, você tem que saber e entender qual é o seu limite, inclusive de disponibilidade financeira que você pode ir. E aí, você vai ter um cartão lá de R$10.000. Tá bom, mas se o seu limite o limite financeiro seu é 2, mesmo você tendo um limite de 10, não gaste os 10, gaste os 2, né? E isso é um pouco de educação financeira, né? É engraçado, tem coisas que atrai a gente está aqui falando com especialista, né? Eu, por exemplo, tenho um problema de ir no supermercado, eu acabo gastando demais. Eu agora compro só por aplicativo. Boa, né? E aí, cara, eu reduzi quase 50%, você acredita? Cara, troço maluco. Mas aí, vamos falar do crédito. Como é que foi o crédito? O plano Safra passado, o que está em atuação ainda, ele atendeu? Como é que foi? Olha, Glauber, eu acho que o grande ponto, na verdade, assim, tem dois grandes dilemas, né? O primeiro é com relação a taxas de juros, né? Então, assim, falar, ele atendeu, olha, ele está evoluindo. Vou falar de números do Sicredi. A gente acabou de fechar agora o balanço, né, do primeiro semestre do ano Safra, né, que é o último semestre do ano passado. Então, no Sicredi, a gente aumentou a carteira de crédito, ou seja, a liberação, em 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente aumentou, um valor significativo de liberação. Liberou 28 bilhões de reais, tá, em 6 meses. Nos últimos 6 meses, o Sicredi liberou 28 bilhões de reais a nível nacional. Automaticamente... Mas não de crédito... Esse é o ponto. Então, assim, então tá, mas que taxa que foi esse crédito? Né? Então, por exemplo, CPR, que é uma taxa de crédito que é juros livre, que é juros a mercado, que é um juros que roda aí de 16%, 19% Aquele que quebrou quase todo mundo lá atrás, né? Que, de novo, né, naquela história lá atrás, ainda mais quando você teve perda de receita, né, por preço de soja ou outras coisas. Ou seja, quando você tem esse processo, esse mercado, que é o de crédito CPR livre, subiu 200%. Por quê, cara? Porque tem hoje uma escassez de recurso de crédito controlado.
Então, assim, o crédito está dando a safra está colocando, sim, mas cada vez mais com créditos livres, com crédito ao mercado e cada vez menos com crédito controlado. Vou te dar um outro exemplo disso. Ontem, dia 1º de fevereiro, né, foi liberado, né, uma nova concessão, um novo tranche, vamos falar assim, pelo BNDES, com juros de crédito controlado, né, com taxas de 6% até 10,5%. O BNDES liberou, então, para as instituições financeiras atender os seus associados e seus clientes, uma ordem de 2,4 bilhões de reais. Não demorou 2 horas, fechou a linha. Meu Deus. Por quê? Ceneri, você vê que o porquê você não vai falar agora, Tá bom. Você vai falar só depois do intervalo. Você não sai daí que a gente tem muito papo ainda pela frente. De volta direto ao ponto, batendo um papo aqui com o Ceneri Paludo, que é do Sicredi Mato Grosso, Rondônia, Pará. Hoje eu estou na Central, né? Central Centro-Norte, né? Que é a junção de 10 cooperativas aqui, que atuam em toda a região norte do país, né? Menos Tocantins, mas região norte do país mais Mato Grosso. Então a gente tem essa área de atuação aqui do Centro-Norte, né? Brasileiro. Pouca coisa. Ceneri, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do BNDES. Você vê que liberou 2 bilhões e 2 dias acabou... Não, 2 horas. 2 horas. E eu não tive nem tempo de entrar com o meu projeto lá. E aí, então, e agora? Como é que vai ser isso? Então, como você disse, poxa, você teve um crescimento da CPR, não que a gente esteja na mesma situação do ano lá de trás, de 2004, né? Foi uma conjuntura de fatores, que não também. É o caso agora, a gente está num preço perfeito. De commodities melhor, por mais que o custo de produção subiu demais, mas... Agora, uma coisa que eu tenho dúvida, nesses anos, você que acompanha, principalmente Mato Grosso, assim, nesses anos todos, você teve anos bons para a agricultura, né? Que o produtor teve uma forma de se capitalizar. E mesmo assim você tem produtor tomando recurso a juro livre. Não é estranho isso? Cara, assim, eu costumo dizer o seguinte, é a oportunidade do dinheiro. Enquanto você faz a conta e fala assim, olha, eu vou tomar uma taxa de juros de 16% ao ano, né? Que o cara ele não fica também, né? Ele não fica todo o período, ele fica lá 6 meses com essa taxa, né? Então não é anualizado, ele fica lá 8 meses. Enquanto o retorno, por exemplo, né, da sua atividade estiver dando 25%, 30% ou até 20%, é uma conta matemática. Então vai continuar tendo demanda para ter essa relação. Esta relação já foi melhor no passado. E também é muita diferença, né? Você tem lá, quando você tem sua conta, seja em qualquer banco, mas vamos pôr no Sicredi também, toda hora aparece lá, você tem um recurso aqui para você pegar, aquele dinheirinho lá, né? Você tem 50 mil aqui. A hora que você vai falar, então simule as parcelas, que simula, lá está falando de taxa de 3,5% ao mês. Aquele recurso, sim, é loucura. Não, aquele assim, é só o cara quase tem uma emergência. Uma emergência, tal, aquela coisa. Que é diferente do recurso de um custeio, de um recurso de investimento, que você está fazendo um investimento que vai ter um retorno daquele investimento. Então, enquanto a gente tiver essa conta positiva, ele continua sendo, né, atrativo, por isso que tem aumentado cada vez mais. Então, e a gente está vivendo bons momentos, né, do agro brasileiro. E aí não é só do agro da porteira para dentro, né, da toda a cadeia do agronegócio que a gente está falando. Agora você, Ceneri, você que está olhando assim com esse novo governo que está aí, né? Você eu só queria pegar um gancho do que você falou, assim, que limite. Você me deu um gancho aqui do que a gente está falando o seguinte, cada vez mais, o Sicredi não é diferente, a gente tem olhado do ponto de vista de crédito um pouco diferente do produtor. Antes era um processo de crédito muito reativo. O que era o reativo? Você ia lá e falou, eu quero fazer um investimento aqui, eu quero fazer um custeio, eu quero isso, você ia lá com documentação, tal, a gente fazia análise de crédito, para depois de 30 dias te falar, né, que a gente vai te liberar ou não vai te liberar o dinheiro. Cada vez mais a gente está partindo para um processo que é aí sim a digitalização do processo, digitalização da estrutura, de já te dar limites globais. Então, de falar assim, olha, que você, produtor rural, tem R$1 milhão aqui de limite global já pré-aprovado, você não precisa trazer nada, baseado no seu histórico. Então, hoje, né, o Sicredi, desses 28 bilhões que eu falei, 72% desses 28 bilhões foi liberado pré-aprovadamente, ou seja, com crédito pré-aprovado, que simplesmente o produtor clicou no celular e botou na conta quase com um limite mesmo, né, de garantia. Pô, né? Legal, hein? É muito legal. E isso é um processo que a gente chega em 100%. Lógico que depois tem toda a formalística, o ritual da prestação de conta, mas a concessão é instantânea hoje. 72% dos 28 bilhões foi desse jeito de limite de crédito pré-aprovado e global.
olhando o produtor, não mais assim, o produtor é de soja, milho, algodão, pecuária. Ou seja, a gente tem que cada vez mais olhar o produtor, o crédito não para a cultura, mas para a persona, Atividade, né? a atividade agro, e entender que o produtor rural ele é mais próximo de uma fazenda, de uma indústria, do que efetivamente de uma pessoa física. Ou seja, hoje o agro, a gente sabe, é uma indústria a céu aberto. Então, eu tenho que olhar ele, né, como uma indústria, olhar que vai sair daquela indústria soja, vai sair milho, vai sair leite, vai sair carne, ou seja, daquela indústria. Que é o mesmo princípio de uma indústria. A indústria não produz um só produto, ela produz vários produtos. Isso é muito legal, né, porque você pensa, eu sou produtor, eu trabalho com o Sicredi faz 15 anos, por exemplo. Até, vamos supor, no meu caso é mais, 20 anos, por exemplo. Então, há 20 anos eu todo ano faço uma CPR lá, já dei hipoteca lá, já peguei financiamento. Ou seja, o meu cotidiano é aquele, o meu movimento é aquele. Então eu planto 100 hectares de soja, 100 hectares de milho, crio 5 vacas, tiro 10 litros de leite, ou seja, e aquilo tudo movimento com o Sicredi ali. Beleza. Então, e o Sicredi todo ano me dá lá, eu vou lá com o meu projetinho, não sei o que, me dá 1 milhão. Aí a cada 3 anos eu financio um tratorzinho ou uma máquina nova. Cara, não é interessante eu chegar e eu abro lá. Então você tem liberado para aquisição de maquinário, 200 mil, aquisição de vaca, 300 mil, aquisição de custeio agrícola. E aí, beleza, o que eu preciso hoje? Eu preciso disso aqui. Tum. E é isso que eu estou falando, Albert. Dos 28 bilhões, 72% foi liberado desse jeito. Que maravilha. E a tendência aí o cara clica lá, assim, depois ele entra com o projeto, depois tem a parte da formalística, da prestação de conta, tal, mas a concessão está liberada. Agora, por exemplo, no caso do trator, né? Eu cliquei, beleza, vou comprar, eu vou lá, entro com o pedido do trator, a nota fiscal, sei lá, o negócio do trator, vai liberar. Vai liberar. Né? Vai liberar, como é o caso de um consórcio. Como é o caso do consórcio, é a mesma coisa. Então, isso é a facilidade que a gente está tendo em uma evolução. E aí é tecnologia pura, digitalização pura e tudo mais. Mas você viu de novo que é assim, ó, é a junção dos melhores dos dois mundos, do digital, mas eu tenho que conhecer o associado, eu tenho que estar junto com ele, eu tenho que entender da realidade dele para poder promover, vamos dizer assim, uma facilidade para ele conforme que atende ele, né? É quase, a gente falava muito no passado de segmentação, né, de produtor médio, grande, né, de porte e tal e tudo. Cara, hoje talvez a gente está caminhando cada vez mais, não é para segmentação, é para personalização. Porque mesmo você, com o mesmo porte, com o mesmo tamanho, é diferente do seu vizinho. E talvez a gente vai entrar num processo, Glauber, que aí entra, por exemplo, uma pegada muito legal de falando de sustentabilidade, que é o seguinte, ó, mesmo você, olha, planto 200 hectares de soja, desse tipo, assim, tal, mas o seu vizinho também tem a mesma característica. Mas talvez você é mais sustentável em governança, em questões ambientais, em questões sociais do seu vizinho. Cara, então é justo porque o seu risco, ele é menor. O seu risco institucional, ele é menor. Então isso é uma coisa que eu nunca entendi. Isso é uma coisa que a gente nunca... Claro. A gente já discutiu isso há séculos, várias vezes, Agora, por exemplo, eu sou um produtor lá que eu faço a minha coleta, como dizer assim, sigo todos os S's da vida. Eu tenho uma certificação lá, um Green Pass da vida, uma certificação qualquer, né, e tal, beleza, tudo lá. Então eu tenho tudo certificadinho. Fiz uma certificação, né, que eu já até, inclusive, fiz mesmo, né, e não teve utilidade nenhuma, virou para você lá, né? Então, mas hoje, vamos supor, hoje eu faço isso tudo certinho, tem a minha APP, tem minha APF, tem toda a minha questão ambiental, tudo regulado, né? Isso tem valor ainda? Tem valor. Por incrível que pareça, o Glauber, isso tem valor. O que vai evoluir ainda não é assim, tá? Porque a gente ainda faz a análise no atacado. Certo. O que a gente vai evoluir, eu acho que nos próximos 2, 3 anos, aí eu acho que vai acontecer, é da gente fazer o seguinte, olha, é de eu olhar daí individualmente você e eu fazer uma análise não só do seu risco de crédito, mas do seu risco total, global. Sustentável. Eu sou um produtor sustentável? Você é um produtor sustentável. Eu posso tomar uma multa ambiental? Eu posso ter um embargo? O meu risco de ter um embargo. E automaticamente, esse seu risco sendo menor, ele automaticamente me dá uma garantia. Hoje, a gente faz uma análise ainda do processo de crédito que é 0 ou 1. Se é legal ou não é legal. Perfeito? Se é legal eu não trabalho, se é legal eu também, né, coloco. Ou seja, eu tenho meu CAR, APF, tem essas coisas. Esse é 0 ou 1. Isso é 0 ou 1.
Agora, assim, ó, por exemplo, manejo, sustentabilidade. Esses dias eu conversava com o Guilherme Schaeffer, né, falando sobre agricultura regenerativa. Poxa, talvez, né, a gente vai ter que ter um processo de adaptação financeira, por isso eu estou falando do mundo financeiro, de entender que na análise de crédito, porque quando eu analiso o crédito, estou analisando o risco do cara me pagar ou não me pagar, é isso que eu analiso. Certo. Só que é o seguinte, existem outros riscos cada vez mais que estão embutidos, que não só são riscos de crédito, como esse risco de você, se você está cometendo alguma coisa não ilegal, né, mas não tão boa, tá, você poder correr o risco de uma multa. Pô, isso vai afetar no seu risco de crédito. Meu Deus. Então, será que dentro disso eu não tenho que estar também fazendo esse tipo de análise? Então, hoje eu enxergo que daqui talvez 2, 3, 5 anos, essa questão, por exemplo, do ESG, da sustentabilidade ambiental, ele vai começar a ser acoplado dentro do processo, né, da análise de crédito. E isso vai acontecer simularmente, isso é uma... Estou especulando, tá? Vamos encerrar. Né? Tá bom. Com o encerramento do crédito oficial. Ah, com certeza. As coisas vão amadurecer. Mas o que é importante, Seneric, é que o produtor ele tem que estar antenado. Muitas vezes ele acha que é perseguição. Nem tudo é perseguição. Tem tudo que é o futuro. Tem que estar assim. Obrigado, Seneric, obrigado por sua presença. Obrigado você, viu, cara? Foi um prazer, viu? Tá aí, como sempre, muito prazeroso ter o Seneric Paluda aqui do nosso Direto ao Ponto. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.